Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos nos colocar de pé para darmos, em nome do Senhor Jesus, a abertura nesse culto. E eu convido você a pegar aí a sua Bíblia e abrir comigo no livro de Salmos, no Salmos de número 134. Salmo 134, para podermos então, desde já, na leitura da palavra, engrandecer o nome do nosso Deus. Amém? Salmo 134, ele diz assim: bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Amém? Dobre as tuas frontes, vamos orar, vamos falar com o Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós invocamos aqui o teu nome, invocamos a tua presença, Senhor, para poder, meu Deus, entregar, meu Deus, a ti nesta noite, diante dos teus altares, aquilo que está nos nossos corações, aquilo que trouxemos para oferecer a Ti nesta noite, como ações de graças, um culto, Senhor, que possa chegar na Tua presença de forma a agradar o Teu coração. Nós subimos aqui para declarar a Tua grandeza, para poder erguer as nossas mãos e as nossas vozes, Senhor, e dizer que Tu és excelso, Tu és único, Senhor, Tu és um Deus bom, um Deus de graça e misericórdia, que tem cumprido com as Tuas promessas em nossas vidas, Senhor. Por isso nós abrimos este culto no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo e te pedimos que o Senhor envie a presença gloriosa do Teu Espírito Santo neste lugar, sobre as nossas vidas, a nos guiar, nos dirigir, nos fortalecer, Senhor. Que o sacrifício do Teu Filho Jesus possa, meu Deus, através da Tua misericórdia, vir, meu Deus, perdoar os nossos pecados, meu Pai, a fim de que nós possamos nos apresentar de forma, meu Deus, a agradar o Teu coração nesta noite. Fica conosco, através dos Teus milagres, através, meu Deus, da Tua palavra que será aqui, meu Deus, meditada, do Teu alimento que vem do Teu trono. Vem, Senhor, fazer os Teus milagres nesta noite. Venha levantar, Senhor Deus, o caído, venha curar o enfermo, venha libertar o cativo, venha trazer esperança àquele que está entristecido. Senhor, venha fazer a Tua obra em nossas vidas neste lugar. Te glorificamos, Senhor Jesus, te louvamos, Senhor. Recebe o nosso culto, é a nossa oração, em o nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus. Vamos louvar, vamos adorar ao Senhor. Eu não quero perder o tempo que temos. Minha relevância é estar em Ti, pois quando estou em Ti, te entrego o controle, te entrego o controle, te entrego meu controle, pois quando estou em Ti, te entrego o controle, te entrego o controle, te entrego meu controle. Eu vou me lançar em Teus braços.
Eu não quero perder o tempo que temos. Minha relevância é estar em ti, pois quando estou em ti, te entrego o controle, te entrego o controle, te entrego meu controle, pois quando estou em ti, te entrego o controle, te entrego o controle, te entrego meu controle. Eu vou me lançar em teus braços de amor e ganhar meu tempo em teus braços de amor. Eu já ganhei meu dia, tu és minha alegria, meu único louvor. Enquanto recebo teu amor, Jesus, enquanto recebo o teu amor, eu corro, eu não me perco, eu sigo a nuvem, descanso em ti, te entrego o controle, te entrego o controle, te entrego o controle, te entrego meu controle. Eu vou me lançar em teus braços de amor e ganhar meu tempo em teus braços de amor. Eu já ganhei meu dia, tu és minha alegria, meu único louvor. Eu vou me lançar em teus braços de amor e ganhar meu tempo em teus braços de amor. Eu já ganhei meu dia, tu és minha alegria, meu único louvor. Nós já ganhamos nosso dia, Deus, por estarmos aqui. Eu já ganhei meu dia, tu és minha alegria, meu único louvor. Vamos então nos colocar de pé, igreja. Graças a Deus. Graças a Deus, depois de um louvor maravilhoso, né, que nós pudemos de todo o nosso coração entoar ao Senhor. Nós vamos então agora orar e pedir para que Deus nos abençoe nesta mensagem, neste momento em que vamos receber como igreja aquilo que vem do trono da graça, do trono de Deus para os nossos corações. Feche os teus olhos, dobre as suas frontes, vamos orar, vamos falar com o Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta oportunidade que mais uma vez o Senhor nos concede de subirmos até a tua casa, de podermos aqui estar, Senhor, diante dos teus altares, para poder então entregar a nossa adoração, o nosso louvor a ti, para poder prestar este culto ao teu nome, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor nos abençoou nesta semana com a tua graça, com a tua proteção. O Senhor nos guardou de todo mal e nós estamos felizes, Senhor, como tua igreja, por estarmos reunidos aqui. Oh, quão bom e agradável, Senhor,
é poder, Senhor Deus, juntos os irmãos, poder adorar, subir à tua casa e engrandecer o teu santo nome. E nesta hora, e neste momento, Senhor, nós queremos te pedir que o teu Espírito Santo venha nos ajudar, Senhor, a compreender o teu querer, a entender, Senhor Deus, a tua palavra. Nos dê o discernimento necessário daquilo que o Senhor preparou para o teu povo nesta noite, Senhor. Venha, Senhor, falar conosco, falar aqui a cada coração, e que a tua palavra possa fortalecer cada um de nós aqui, Senhor. Que a tua palavra possa nos transformar no teu poder nesta noite, Senhor, e que ela venha abrir a nossa visão espiritual, que ela venha aumentar a nossa fé, que ela venha, Senhor Deus, nos mostrar portas e oportunidades, meu Pai, que serão abertas por Ti. Senhor, fala conosco, nos exorta se for necessário, nos consola porque os dias têm sido difíceis, nos ensina porque precisamos aprender a melhor Te servir. Fica conosco, fala conosco, Senhor, é a nossa oração, em o nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. Ainda em pé, irmãos, abra aí a tua Bíblia, em nome do Senhor Jesus, abra a palavra do Senhor, no Evangelho de João, capítulo de número 14, e vai lá no versículo de número 16. Louvado seja o nome do Senhor. João 14, capítulo 14, versículo 16 e 17. Amém? Todos abriram? Vamos esperar também os irmãos e as irmãs que estão em casa, para que eles possam abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 16, e faremos a leitura do versículo 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Amém, irmãos? Graças a Deus, podeis vos assentar, irmãos. Muito bem. A gente sabe que é importante nós termos uma vida com Deus. Sabemos a importância disso. E sabemos também que quando o Espírito Santo nos convenceu da necessidade de nós, então, reconhecermos os nossos pecados e, então, tomarmos uma posição em relação a eles, nós sabemos que Deus foi gracioso através da vida de Jesus e do sacrifício de Jesus, e a palavra de Deus e o próprio Evangelho nos ensina que, através desse reconhecimento do nosso pecado, através do nosso arrependimento, nós então recebemos de Deus o perdão dos nossos pecados, e a partir daí então o Espírito Santo não parou mais de trabalhar no nosso coração, fazendo através do seu convencimento e trazendo através do seu convencimento um entendimento no nosso coração que nos levou, na verdade, a reconhecer o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa alma. E a partir daí, então, nós, ainda através desse convencimento do Espírito Santo, nós recebemos a palavra de Deus e compreendemos que Jesus, após essa obra da salvação, ele nos conduzia então a uma obediência
há duas de suas ordenanças que são vitais e importantes para que nós possamos ter vida em Deus, que é o batismo e que é também a Santa Ceia do Senhor. Mas nós sabemos que a nossa vida com Deus não se limita a isso. A nossa vida com Deus não para aí, né? A nossa relação com Deus, ela depende totalmente da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. A gente sabe que Deus é um Deus triuno, Ele é Deus Pai, Ele é Deus Filho na pessoa de Jesus Cristo, e Ele é Deus também Espírito Santo, o qual então, depois que Jesus se ofereceu como sacrifício, morreu e ressuscitou, e foi então levado aos céus, e hoje se encontra à direita de Deus. Nós sabemos que quando isso aconteceu, Jesus então, e Deus então cumpre com a sua promessa de nos enviar o Espírito Santo, que é esse Consolador, o qual o texto que nós lemos nesta noite nos fala. O Espírito que nos consola, o Espírito que nos guia na verdade, o Espírito que vai então ser o cooperador do nosso espírito para uma relação cada vez mais intensa e mais saudável em Deus ou com Deus. Então, o Espírito Santo, ele passa a ser algo fundamental na vida daquele que quer realmente experimentar as coisas do alto, as coisas de Deus. Se arrepender é muito bom, ter o Senhor Jesus como Senhor e Salvador também é muito bom. A partir daí, Deus então inicia uma obra de regeneração na nossa vida. A partir daí, a gente consegue ter uma noção de quão nocivo é a presença, ou quão nocivo foi a presença do pecado nas nossas vidas. E a partir daí, então, nós passamos a tomar um cuidado maior com a questão do pecado. Então, nós corrigimos as nossas atitudes, a nossa visão, ela é mudada, os nossos conceitos passam a ser outros, os valores também são modificados, para que nós possamos, então, nesse processo regenerativo, não é? Nos enquadrar cada vez mais dentro daquilo que Deus nos pede, que é a santidade, de andarmos em Deus em santidade. Mas nós sabemos também que temos as nossas necessidades, e sabemos também que a nossa porção humana e carnal, ela é muito forte, ela é muito predominante ainda no nosso ser. Não deveria ser, mas é. E eu digo não deveria ser porque a porção carnal a porção humana é aquela que é limitada no tempo, ela vai morrer, essa vai morrer. Mas aquela que é importante para Deus, ela vai viver eternamente, que é a alma. Não é? E nós, talvez por uma sobrecarga, não é, das ações das trevas sobre as nossas vidas, nós somos, às vezes, levados muito mais a nos preocupar com as coisas que são humanas, carnais, momentâneas, seculares, passageiras, do que aquelas que são realmente importantes, que são as eternas, que são as celestiais, porque são essas que fazem com que a relação nossa com Deus dê a devida importância naquilo que é importante. E o que é importante? É importante a nossa alma, tanto para nós como para Deus. E é exatamente a alma que está nesta guerra, nessa disputa espiritual. Porque o inimigo, Satanás,
ela já tinha a minha alma, a sua alma, e tem a alma de todos aqueles que estão no mundo sobre o seu domínio, sobre as suas mãos. Mas Jesus, na sua obra redentora na cruz, ele nos resgatou. A palavra fala que ele pagou o preço do nosso resgate. Perceba, nós éramos de Deus, fomos feituras de Deus, e quando conhecemos o pecado, o diabo nos roubou de Deus, porque pecamos, e o salário do pecado é a morte. Mas quando então o Espírito Santo nos convenceu, não é? Do caminho que a nossa alma estava trilhando, o caminho da perdição eterna, e quando nós então recebemos e aceitamos a proposta de Deus através do sacrifício de Jesus, a palavra de Deus fala que Jesus então, com o seu sangue, com a sua vida, com a sua entrega, pagou o preço e nos tirou e nos resgatou da mão do diabo. Por quê? Porque ele pagou o preço do nosso pecado. Ele quitou a dívida do nosso pecado, que o diabo então tinha, né, tinha como garantia legal. E Jesus então, fazendo isso no nosso lugar, morrendo no nosso lugar pelo nosso pecado, ele nos tirou das mãos do diabo. Então, é isso que Deus quer fazer com todas as pessoas. E isso aconteceu comigo, e isso aconteceu com você, e isso é glorioso. Isso nos garante, então, termos a certeza da salvação, de sermos de Deus, de sermos povo de Deus, de estarmos enxertados na videira verdadeira. Mas existe muito mais do que isso numa vida com Deus. Existe muito mais. E que está à disposição de todo aquele que creu. Então, se um dia você creu, se um dia você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, a palavra de Deus fala que imediatamente o próprio Deus, através do Espírito Santo, nos marca, nos sela, nos selou como propriedade dele, como propriedade de Deus, para que nós pudéssemos então desfrutar da presença do Espírito Santo de Deus. Então veja que nós temos nesta trindade a oportunidade, na trindade, né, divina, nós temos a oportunidade de nos relacionarmos, não é, com essas três personalidades de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, de forma muito intensa. O Pai é aquele que tudo pode, o Pai é aquele que tudo provê, é o provedor, é aquele que faz. Jesus, o Espírito Santo, ou melhor, Jesus Cristo, Filho, é aquele que nos deu a condição de podermos ter acesso a esse Deus que é provedor. Então nele está a cura, em Jesus está a libertação, em Jesus está o amor, em Jesus está o perdão, em Jesus está a boa obra em nossas vidas. Mas tem também o Espírito Santo, que foi enviado por Jesus e que foi derramado lá no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, está registrado o dia então que se cumpriu a promessa daquilo que nós lemos como texto da palavra de Deus aqui nesta noite. E desde aquele dia, o Espírito Santo está sobre a terra, agindo na igreja, agindo nas nossas vidas e fazendo com que aquele que se aprofunda em Deus e aquele que busca cada vez mais a presença dele, do Espírito Santo, tenha então testemunhos maravilhosos em Deus. Veja o texto que nós lemos, eu vou tomar novamente a leitura. Jesus diz assim, não é? E eu rogarei ao Pai, e Ele, Deus, o Pai, vos dará um outro Consolador. Quer dizer, Jesus estava para ser entregue. Jesus estava falando, olha, eu que vos consolo hoje,
Eu que sou a parte de Deus aqui na terra hoje, nos tempos de Jesus, eu vou para a presença do Pai, mas eu vou rogar, eu vou orar, e Deus, o Pai, vai enviar um outro Consolador, que é o Espírito Santo. A fim de quê? Com uma finalidade, a fim de que Ele esteja para sempre convosco. Então o Espírito Santo, ele vai estar sempre conosco, da parte dele, ele sempre vai estar conosco. Agora, cabe a nós, não é? Cabe a nós. Ele vai estar, mas será que nós vamos estar com o Espírito Santo? Por isso que o Espírito Santo na vida do crente faz dele sempre uma pessoa diferente, faz ele agir de forma diferente, faz ele enxergar de forma diferente do mundo. Se ele realmente abrir o seu coração e tiver o desejo e tiver a fome de ter a presença dele, porque essa promessa, ela já foi cumprida. O Espírito Santo está aí. Ele está aqui neste lugar. E cabe a nós termos então também, como nós um dia nos decidimos por Jesus, pela nossa salvação, cabe a nós também nos decidirmos em sermos cheios do Espírito Santo, porque o Espírito Santo cumpre com muitos propósitos na vida do crente. E eu trouxe aqui somente alguns que são importantes, mas existem muitos outros que eu quero compartilhar com você nesta noite, com você que também está em casa nesta noite. De como é importante nós então mergulharmos nestas águas, sem medo, sem preocupação, na certeza de que estamos então indo para uma ação que agrada aos olhos de Deus e que vai nos trazer benefícios espirituais, equilíbrio espiritual, bênçãos da parte de Deus, que vai nos transformar em instrumentos de Deus na igreja, para a proclamação do Evangelho, para o testemunho das obras de Deus em nossas vidas. Então veja que o Espírito Consolador, que para sempre estará convosco, no verso 17, Jesus está dizendo que esse Consolador é o Espírito da verdade. E presta atenção agora, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas ele diz que nós que recebemos a Jesus, nós conhecemos, porque Ele deseja habitar e estar em nós. Mas habita em todo o coração que for edificado, em toda a vida que for edificado como um edifício para a morada do Espírito Santo, um edifício preparado, e essa preparação cabe a nós. Nós é que temos que construir esse edifício, não é Deus. Então somos nós que temos que preparar a nossa vida, preparar o nosso coração para que o Espírito Santo habite. Mas que coisa esquisita, pastor. Não é esquisito porque quem conhece o Espírito Santo, quem sente a presença do Espírito Santo, quem já então pôde experimentar o gozo do Espírito Santo, viu o Espírito Santo e sabe quem é o Espírito Santo. O mundo acha esquisito, porque o mundo não o vê, o mundo não o sente, o mundo não conhece o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Deus, e o Deus não pode habitar no meio do pecado, no meio das trevas, no meio, das práticas desse mundo, dos destinos deste mundo.
Então, tudo é bom com Deus, mas ser cheio do Espírito Santo é o melhor que poderia acontecer na vida do crente. Porque o Espírito Santo, ele age de forma maravilhosa. Você quer ver? Não é? Você quer ver? Olha lá. Abra comigo em Romanos, no capítulo de número 8. Eu vou abrir bem devagarzinho para os irmãos em casa também poderem com calma abrir a palavra. Romanos, capítulo de número 8. Vai comigo lá, por favor, no verso de número 26. Você vai ver que o Espírito Santo, na vida do crente, ele assiste o crente, ele socorre o crente. É ele que faz isso. Então, se você precisa de uma assistência em Deus, de um socorro em Deus, e se você tiver a presença do Espírito Santo na sua vida, você vai ver que você tem aí o canal direto liberado com Deus para que então você receba esta assistência de Deus. Olha o versículo de número 26. Também o Espírito, que é o Espírito Santo, semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, pessoal. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Então veja só, deixa eu te explicar a que ponto chega esta assistência do Espírito Santo na vida do crente. Bom, então ele assiste no momento do que, pessoal, na vida do crente? No momento da fraqueza. A fraqueza, ela pode significar tudo aquilo que nos desagrada, tudo aquilo que nos traz aflição, tudo aquilo que nos faz fraquejar. Se você se sente cansado, se você se sente fraco, se a luta está muito dura, se existe um problema, não é, muito grande que te sobrecarrega, então é nesse momento que o Espírito Santo entra em ação, quando você tem a presença dele. Porque a palavra de Deus aqui nos ensina que nós, na verdade, não sabemos neste momento como orar, ou não sabemos orar como convém. Por quê? Porque às vezes a aflição que nós estamos envolvidos é tão grande que existe naturalmente em nós, e pode acontecer, de trazer um desequilíbrio em nossas vidas e turvar a nossa visão espiritual. Mas, se nós tivermos a presença do Espírito Santo, ele vai interceder a Deus, e diz que de maneira a qual a mente humana e o coração humano não vão compreender, de maneira como se fosse como gemidos inexprimíveis, as quais, não é, nem palavra pode explicar, nenhuma palavra pode explicar, e nenhuma expressão pode definir. Ou seja, quando nós estamos, tem momentos na vida da gente, pessoal, que nós buscamos a Deus em tanta aflição. Eu não sei se já foi o teu caso, mas tomara que isso nunca chegue a este ponto, que Deus sempre venha ao teu socorro antes disso. Mas existem momentos que você está tão sufocado pela dor, você está tão fraco, que nem a nossa oração, ela sai da maneira que nós podemos. Às vezes são só soluços do choro, são só lágrimas que nós apresentamos a Deus. E isso não é orar como convém, porque a oração ela não chega pronta na presença de Deus. O nosso coração está magoado, o nosso coração está sobrecarregado, a nossa alma está em profunda tristeza, a ponto do choro vir, a ponto do soluço, de soluçarmos na presença de Deus.
o Espírito Santo pega tudo isso e transforma e leva a nossa necessidade prontinha para Deus. É o Espírito Santo que faz isso. É o Espírito Santo que entrega para Deus o que nós estamos precisando. Se nós tivermos a consciência e estivermos em perfeito equilíbrio, tudo bem, você pode colocar para Deus a tua necessidade, mas às vezes a pessoa está num trauma tão grande, numa dor tão grande, que ela busca Deus, mas não sai nada. Eu não sei se alguém aqui já passou por isso. Não sai nada. E quem tem o Espírito Santo, nessa hora, ele é assistido por Deus. Então, o Espírito Santo faz com que as nossas fraquezas, as nossas necessidades cheguem à presença de Deus de forma clara e objetiva, fazendo então que Deus possa então se levantar e agir de forma precisa, direta, dentro da nossa necessidade. Aquele que tem o Espírito Santo de Deus é assistido por Deus, é assistido por Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quem crê nisso pode aplaudir e pode glorificar o nome do Senhor Jesus. Quem está no mundo não tem isso. Quem está no mundo, na hora da aflição, na hora da fraqueza, na hora do desequilíbrio, vai fazer bobagem. Vai trocar pés pelas mãos, vai trilhar caminhos perigosos, a alma vai enfraquecer de tal ponto que a depressão vai acontecer. E depois, sabe lá Deus o que mais. Aí são os remédios tarja preta, aí são as químicas para controlar a vida da pessoa. E aí a pessoa entra num buraco sem fundo. Mas aquele que tem a presença do Espírito Santo, irmão, é assistido por Deus. Então vale a pena eu, você, nós como igreja, você que está em casa, buscar, valorizar a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Mas tem fórmula, pastor, tem método para isso. Para você ter a presença do Espírito Santo, você precisa andar com o Espírito Santo. Ele estará, Jesus disse, ele estará sempre convosco e habitará sempre em vós. Mas nós precisamos então ir aonde o Espírito Santo está. Nós precisamos fazer o que o Espírito Santo gosta. Nós precisamos então preparar o nosso interior, o nosso templo espiritual para a presença dele, de forma que ele se sinta bem, que ele se sinta acolhido, que ele se sinta amado. Nós precisamos estar na casa de Deus, não como uma obrigação, mas como que um desejo de poder sempre encontrar aqui esse Espírito Santo, a ponto de, na nossa busca, sermos completados por Ele. É algo que tem que partir de nós. É a contrapartida. Nós precisamos ir na direção dEle. Outra coisa que o Espírito Santo faz na vida do crente, Romanos, mesmo livro de Romanos, capítulo 15, versículo de número 3. Não, eu acho que está errado, não é, desculpa, Romanos capítulo 5. Versículo de número 5. Isso, Romanos 5, versículo de número 5. O Espírito Santo, ele outorga esperança ao crente. Olha aí, acompanha comigo a leitura. Ora,
a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, esta outorga, isto que o Espírito Santo nos dá, que nos é outorgado, não é? Fala aqui o versículo 5 acerca da esperança. E diz aqui que é uma esperança que não confunde. O que eu entendo por uma esperança que não confunde? É uma esperança que se tem através de uma fé, de que vai acontecer. Em que tempo? Não sabemos, não conhecemos, mas que vai acontecer, vai acontecer. É uma esperança que não confunde, diferente da esperança que as pessoas do mundo colocam em coisas, em pessoas. Né? A gente vê muita gente no mundo sofrendo pela questão da frustração. O que é a frustração? A frustração é você, então, esperar alguma coisa e esta coisa não acontecer. Mas quem tem o Espírito Santo, esta esperança, ela é, então, colocada no coração de uma forma em que, através de uma visão que é exclusivamente espiritual, traga paz e segurança à vida dessa pessoa. A pessoa, ela está em meio a uma tribulação, está em meio a um problema, mas ela tem o Espírito Santo, então ela consegue enxergar através da fé de que Deus, num dado momento, irá entrar com providência. Isso se chama esperança, que não nos confunde, que não nos atrapalha, que faz com que nós possamos lutar, é claro. A gente não vai ficar, não é? Nós não vamos ficar ali passíveis, nós não vamos ficar prostrados, esperando o momento de Deus agir, até porque Deus, ele gosta de agir através das nossas vidas e da vida de outras pessoas, e de circunstâncias e ocasiões. É aí que Deus age, é aí que Deus entra com o seu poder. Ele pode agir de forma sobrenatural, de forma totalmente inusitada e inesperada? Pode, porque o nosso Deus é um Deus de multiforme graça. Ele age da maneira que Ele quer. Mas, via de regra, Ele usa a nossa fé, Ele usa a nossa esperança, Ele usa a nossa percepção espiritual, a nossa confiança que nós temos em Deus, para poder fazer com que, então, a obra dele seja feita. Então, esperar em Deus, ter essa esperança em Deus, é somente para aquele que tem a presença do Espírito Santo. Quem não tem, quem só se satisfez com a salvação, tem pessoas que só se satisfazem com a salvação. Eu quero só ser salvo. Tudo bem. Né? Tem pessoas que falam assim, não, eu não quero compromisso. Não quero compromisso com ninguém, não quero compromisso com a igreja, não quero compromisso. Tudo bem, você quer o quê? Eu quero a salvação. Então vai em frente. Mas perde a oportunidade de ter uma vida com Deus e de desfrutar do poder de Deus na própria vida dele. Porque o maior interesse de Deus é que as coisas dele, Deus, aconteçam em nossas vidas para que Ele possa ser glorificado, para que Ele possa ser honrado, para que Ele possa ser exaltado. Se você crê nisso, pode aplaudir o Senhor Jesus? Aproveita para exaltá-lo, para glorificá-lo. Aleluia. Em Efésios, capítulo número 2... outra coisa que o Espírito Santo faz no crente. Versos 19. Efésios capítulo 2, versos 19. O Espírito Santo, ele edifica o crente. Então, olha, para você entender o que é esse edifica. Paulo explica assim,
neste texto que iremos ler em Efésios capítulo 2, a partir do 19, que diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Eu te peço para que você volte um pouquinho em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, no verso de número 31 também, para que nós possamos fazer a leitura desses dois textos, e eles, os dois, vão nos dar então aquilo que Deus quer que nós possamos compreender. Atos capítulo de número 9, versículo de número 31, a palavra de Deus nos diz assim: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. O que é ser edificado? Coisa que somente quem tem o Espírito Santo consegue em Deus. É o Espírito Santo que edifica não somente nós, como também a igreja, como foi lido aqui nos dois textos. A palavra de Deus fala que nós somos templos espirituais. Lá em 2 de Pedro, no capítulo 2. Somos nós templos espirituais da morada do Espírito Santo. Então, quando Jesus disse lá em João 14, 16, 17, que Ele andaria conosco e habitaria em nós, é exatamente através desta morada que, na verdade, somos nós que temos que preparar e construir em Deus para que o Espírito Santo possa, então, habitar em nós. E quando então nós buscamos isso em Deus, é o próprio Espírito Santo que traz esta edificação. O que é um edifício, pessoal? Um edifício, se você olhar para esse lugar aqui, para esse templo, você vai ver um edifício. O edifício, ele precisou ser construído, ele precisou ser levantado, ele precisou ser assentado em cima de uma fundação, de um alicerce seguro, firme, para que não caia. Então a figura do edifício é a figura de um crente bem alimentado, que busca este crescimento e busca então ser uma construção em Deus que agrade o Espírito Santo, de maneira que ele então habite. E você tem a sua casa como um edifício para que você possa habitar. E eu tenho certeza que você tem algumas exigências em relação à sua própria casa. A sua casa, por exemplo, ela tem que estar limpa. A sua casa, por exemplo, tem que ter telhado. A tua casa, ela tem que ter janela, ela tem que ser bem vedada. A tua casa, ela tem que ser bem arejada. Ela tem que ter a higiene necessária, a limpeza necessária. Porque eu tenho certeza que se não houver esses requisitos, você não vai habitar ali, você vai procurar um outro lugar. Ninguém mora e quer morar num lugar que não tenha telhado, que não tenha segurança, que não te proteja das intempéries, que não te traga um bem-estar, um alimento, né? Uma higiene que possa te trazer saúde. Assim é o Espírito Santo em relação a nós, a este edifício que nós devemos construir em Deus, no próprio Espírito. É Ele que nos edifica. Então, quando nós somos cheios do Espírito Santo, Ele coopera, Ele é o cooperador, Ele é o colaborador para isso, para que nós possamos ser bem edificados, para que Ele possa morar, para que Ele possa permanecer, para que Ele possa encher este lugar, a ponto de transbordar este lugar.
Então, o mundo não tem esta preocupação. Agora, o que é melhor? É você andar sozinho, enfrentando toda a dificuldade do mundo, ou você andar com Deus para poder enfrentar estas dificuldades? Claro que nós preferimos andar com Deus, e quem prefere andar com Deus faz da sua vida um santuário da presença do Espírito Santo, um edifício ao qual a presença do Espírito Santo possa estar e possa então fazer com que as obras de Deus e o poder de Deus se manifeste na nossa vida para a honra e glória do próprio Deus. É assim que funciona. É Ele que nos edifica. Agora tem crente, né? Claro, e a palavra diz, nos edifica dentro do fundamento da pedra angular que é Jesus Cristo. É a partir de Jesus. Recebemos a salvação, nos convertemos, nós nos apoiamos em Jesus e a partir daí nós temos que ser edificados. Agora tem crente que para aí, perde a grande oportunidade de receber a unção do Espírito, a presença do Espírito, da manifestação dos dons espirituais, do batismo com o Espírito Santo. A pessoa quer o batismo com o Espírito Santo, mas está lá no alicerce ainda. Quer ser cheio do Espírito Santo, mas não tem nem aonde encher ainda dentro da sua vida. Primeiro construa o edifício, para depois receber o transbordar do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que nos edifica nisso, pessoal. Através de uma vida com Deus, de uma obediência a Deus. De nas nossas decisões e escolhas, escolhermos e decidirmos sempre pelo Senhor, sempre por Deus. Amém? João capítulo de número 16, verso de número 13, nós já estamos encerrando a ministração nesta noite, irmãos e irmãs. João 16, versículo de número 13. Amém? Abriram? Você que está em casa, João capítulo 16, versículo 13. O Espírito Santo guia o crente em toda a verdade, que foi o que foi lido lá no capítulo 14 de João, né? Um pouquinho aí para trás, no versículo de número 17. O Espírito da verdade. Olha lá, 16, 13, diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então olha aqui, presta atenção, como é importante termos o Espírito da verdade, o Espírito Santo que nos guia na verdade. Você já ouviu falar que não existe verdade absoluta? Você já deve ter ouvido falar isso. E de fato, no mundo não existe mesmo. O que é verdade hoje, pode ser amanhã, pode ser uma coisa falsa. E o que é o falso hoje, amanhã pode ser uma verdade. Não é? Mas a palavra de Deus, ela nos fala e nos mostra que existe a verdade, não é? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade que é essa? É a verdade que vem de Deus. Esta é a verdade, né? Não diria uma verdade absoluta em termos filosóficos, mas ela é a verdade que está em Cristo Jesus, na própria revelação de Deus. E esta verdade, somente o Espírito Santo é que pode nos guiar através dela, porque ela é uma verdade que só é concebida e compreendida sobre o aspecto da fé, da visão espiritual que o Espírito Santo concede a cada crente, a cada um.
Não interessa, portanto, o que o mundo fala. O que é verdade para o mundo, o que é mentira para o mundo. O que importa para mim e para você, que está em Deus, é aquilo que a palavra de Deus nos diz, e é aquilo que é revelado através da palavra de Deus, que vem do próprio Deus. Essa é a verdade. Essa é a verdade. A verdade, ela não é minha, ela não é sua, ela não são de homens, a verdade não é da ciência. Muito embora a ciência procure de todas as maneiras estabelecer sempre, não é, um ponto final. A verdade, ela existe. E quem revela esta verdade é somente o Espírito Santo. E mais do que isso, revelada esta verdade em nós, ela faz com que nós possamos ser guiados por ela. Então, quando nós somos guiados pela verdade, nós somos guiados dentro de um caminho reto, de um caminho bom, de um caminho que vai dar em coisas boas, de um caminho que vai dar em Deus, nas obras de Deus, nas coisas de Deus. E a verdade é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. E a revelação da palavra de Deus, ela só vem através da presença do Espírito Santo em nós. A palavra não deve ser compreendida de forma literária, de forma romântica, de forma filosófica. Ela tem que ser compreendida através da verdade que ela revela sobre cada assunto que nós vamos buscar em Deus nela. Agora, humanamente nós não vamos enxergar, pessoal, porque isso não se enxerga com olhos humanos, não se compreende com o coração humano. E quem é então que nos ajuda nisso, que nos guia nisso? O Espírito Santo de Deus, amém? Pode aplaudir, pode glorificar o Senhor Jesus. Ele está aqui e Ele vai nos guiar através desta verdade. Confia em Deus através da sua palavra, dos seus conselhos. Esta é a verdade em Deus. E a pessoa, ela só vai poder então colocar em prática aquilo que ela recebe da palavra, se ela compreender bem isso, e se isso for totalmente revelado pelo Espírito Santo na vida dela. Senão ela não vai pôr em prática. Senão ela vai preferir fazer da maneira dela, da maneira humana, da maneira que as pessoas fazem, que a ciência mostra. Mas o Espírito Santo, ele nos leva, às vezes, aparece como a palavra diz, né, que Deus pega os loucos, né, desse mundo para fazer para confundir os sábios. É mais ou menos isso. Através da nossa loucura, que na verdade é uma loucura santa que vem de Deus, porque nós então empenhamos a nossa vida na verdade que vem da palavra. Para muitas pessoas parece loucura, mas depois lá na frente Deus nos abençoa e a glória dele é manifestada na nossa vida, meu irmão, minha irmã. E para finalizar, Efésios capítulo 4, versículo de número 30. Efésios 4, 30. Diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, na qual fostes selados para o dia da redenção. O Espírito Santo sela o crente. O que é selar? Selar é dar clareza sobre a posse de algo. Antigamente, os reis, eles tinham um selo no seu anel, e quando eles mandavam uma carta, por exemplo,
para alguém, para dar autenticidade àquela carta, então ele derretia aquela cera. Quem já viu isso em filme? E fechava aquela carta com aquela cera e selava. E punha então o seu selo, que significava que aquilo vinha do rei, que era autêntica aquela carta, aquele documento. Pode dar também sentido de posse, ou seja, existia o mesmo desenho do selo naquele rei, e todo o mobiliário, por exemplo, do palácio tinha aquela letra, aquele formato de letra que era o selo, que dizia que era de propriedade daquele reino, e que era de propriedade daquele rei. Quando nós nos convertemos, a palavra de Deus, lá em Efésios, também, não é? No capítulo de número 2, ele também, lá em Efésios, ele fala que, então, nós somos selados pelo Espírito Santo. Eu não vou me lembrar agora onde que está esse texto, mas eu tenho a plena convicção de que ele fala a esse respeito, não é? De que nós fomos, então, selados. Depois a gente procura em casa sem nenhum problema, não é? Ou seja, o Espírito Santo é quem faz com que nós possamos, perante Deus, sermos bem localizados como propriedade de Deus. É o Espírito Santo que então nos faz propriedade de Deus, através deste selo, através desta marca. Ah, pastor, mas não tem pessoas que se convertem e que aceitam Jesus e recebem então este selo e se desviam? Sim, existe, pode acontecer. Eu não quero fazer, eu acho que essa comparação é bastante complicada, mas eu vou explicar. Hoje, não é? Por exemplo, existe o gado, né? O gado bovino. O gado bovino, normalmente, para que não aconteça de se misturar, ele é marcado, não é verdade? Ele tem a marca lá do dono da fazenda. Então, quando ele é marcado, ele está dizendo que ele é de propriedade daquela fazenda. Mas esse gado, ele pode atravessar a cerca e ir para outro lugar. Ele ainda é de propriedade da fazenda, mas ele pode se perder. Ele pode ir para o meio da rodovia e ser atropelado e morrer. Ele é marcado, ele é selado, ele é daquela propriedade. Mas se ele quiser seguir o caminho dele, ele vai seguir o caminho dele. E se ele seguir um caminho da morte, um caminho da perdição, isso vai acontecer. Mas aquele que é selado, presta atenção, pessoal, presta atenção que nós vamos finalizar agora a mensagem. O selado, ele é diferente das demais pessoas. Não é que ele é melhor que as outras pessoas, o selado no Espírito Santo. Mas presta atenção, Deus, ele abençoa de algumas formas. Existe uma graça que é dispensada sobre o mundo, por exemplo, a graça da salvação no sacrifício de Jesus. É para todas as pessoas, é para todas as pessoas. Outra coisa, quando o sol nasce para todas as pessoas. Nasce para bom, nasce para ruim, nasce para o selado, nasce para o não selado. Existem algumas bênçãos de Deus que são chamadas bênçãos comuns, que são para todos. Ou seja, existem pessoas que nem crentes são, mas são bons maridos, bons profissionais, pessoas de bom caráter, pessoas que pagam seus impostos e por isso recebem também as bênçãos de Deus, porque todo aquele que anda em conformidade com os mandamentos de Deus recebe o favor de Deus. Não estou falando acerca da salvação. Acerca da salvação é diferente, porque somente o selado é que recebe a salvação. Aí que eu quero que você entenda. O selado é aquele que recebe a salvação em Deus. E o selado é aquele que é íntimo de Deus, que é propriedade de Deus. Deus, ele tem, né? Existe todas as pessoas do mundo, existe todo um universo de pessoas
Mas no meio deles existem os que são marcados, que são de Deus. E uma dessas pessoas é você, meu irmão, minha irmã. E quando você levanta o teu clamor a Deus, primeira coisa que Ele vai ver é se você é selado ou não. Opa, você é selado? O tratamento é diferente. O tratamento é de pai para filho. E é uma coisa natural, natural não, mas justa. Você tem lá na tua quadra onde você mora, você tem o seu filho e tem o filho dos vizinhos. Reúne todo mundo lá na tua casa, né? E aí você tem lá uma certa quantidade de coisas para dar, não é verdade? Para você poder favorecer as pessoas. Vamos dizer que seja uma coisa urgente, uma coisa vital. Você vai deixar de dar para o seu filho para dar para o filho do vizinho? Lógico que não, você vai dar primeiro para o teu filho. Você vai socorrer primeiro o teu filho. Se der para você socorrer os outros, muito que bem, mas primeiro para o seu filho. Aquele que é selado recebe uma atenção especial de Deus. E quem pode selar e quem sela esta pessoa é o Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Pode aplaudir o Senhor Jesus. Esses são somente alguns aspectos, e eu não diria que são os mais importantes. São somente alguns aspectos aos quais o Espírito Santo age na vida do crente. Eu nem falei aqui dos dons espirituais, que são muito superiores a tudo isso. Eu nem falei aqui do batismo com o Espírito Santo. Não é? Mas eu espero que com isso, você que talvez estava ainda, né, ou se tornou um pouco mecânico nessa sua prática de fé, você comece e vá para casa mastigando essa palavra, e você se perceba que quanto mais você desejar a presença do Espírito Santo, mais Deus vai te abençoar. De todas essas maneiras que nós colocamos aqui, e de muitas outras mais. E de muitas outras mais. Ele vai te guiar na verdade. Ele vai colocar, então, uma esperança no teu coração. Ele vai edificar você em cima da rocha que é Jesus Cristo. Ele vai fazer com que você, então, seja assistido na sua fraqueza de uma maneira sobrenatural. Lindas e abençoadas na tua vida. Vale a pena ou não buscar o Espírito Santo? Vale a pena ou não mergulhar nas águas do Espírito Santo? Então é o que nós vamos fazer a partir de agora nesta oração. E eu te convido a você a ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Que você não saia tão somente na parte literária, né, da palavra, mas que você se aprofunde nesta noite no Espírito Santo. Olha, fecha os teus olhos. Sinta, você que está em casa, fecha os teus olhos. Se você não está sentindo a presença dele, dá o primeiro passo. Busca. A palavra de Deus ensina que aquele que busca encontra, aquele que bate, a porta abre. Buscar-me-ei e me encontrarei quando me buscardes de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, de todo o teu ser, de toda a tua força, de todo o teu coração. Buscar-me-eis e acharei. Se você não sente, se fazia tempo que você não sentia esta presença, busca agora a presença do Espírito Santo. Porque ele vai trazer novidade de vida. Ele vai te trazer coisas novas em Deus.
coisas que o mundo não conhece nem pode conhecer, porque não conhece o Espírito Santo. Mas você conhece o Espírito Santo. A igreja do Senhor Jesus conhece o Espírito Santo. Então busca agora a presença do Espírito Santo no teu coração. Você que estava com o coração vazio, você que estava entristecido, você que estava buscando respostas, você que subiu à casa do Senhor, quem sabe em meio a dúvidas, a angústias, em meio a tristezas, busca agora o Espírito Santo. Ele está aqui neste lugar. Abre o teu coração para que Ele possa habitar no teu coração. E o Deus Todo-Poderoso irá conceder a você o teu desejo. E Ele vai te encher com a presença do Espírito Santo nesta noite. E tudo vai mudar, e tudo vai ficar de uma maneira diferente. Eu quero orar por você nesta hora. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, nós sabemos, meu Deus, que o desejo do teu coração é que cada um de nós possa andar, meu Deus, contigo, possa te conhecer melhor, possa andar na tua verdade, possa com fé enxergar aquilo que o Senhor tem como proposta para que a nossa esperança seja completa e não confundida. Nós sabemos que aquilo que está no teu coração em relação a nós, Senhor, é bom, meu Deus, mas tudo isso só se completa, Senhor, se nós tivermos no nosso coração a presença gloriosa do teu Espírito Santo. Então nesta noite, Senhor, nós queremos te pedir que o Senhor venha de encontro a este coração necessitado que está diante de ti agora. Aquele coração que quer respostas, que precisa de uma saída, que precisa de uma cura, de uma libertação. Meu Deus, agora esta pessoa abre o seu coração para receber a presença do teu Espírito Santo. Então derrama, Senhor, neste coração, meu Deus, de forma profusa, de forma abundante, meu Deus, a presença do teu Espírito, e enche, transborda este coração esta noite, Senhor. Tira, ao encher, ao completar este coração, vai tirando fora toda tristeza, toda amargura, toda dor, toda dúvida, meu Deus, em nome de Jesus, tudo aquilo que não te pertence. E se o diabo, Senhor Deus, agiu nesta vida, meu Pai, se o diabo veio roubar a esperança, se o diabo veio trazer a dúvida e a confusão, que o teu Espírito agora anule toda a obra das trevas nesta vida, através da tua presença. Pai, em nome de Jesus, vai enchendo aqui cada coração, Senhor, vai derramando agora a presença do teu Espírito Santo, vai transbordando, Senhor, no coração daquele que agora abre a sua vida para te receber, Senhor. Em nome de Jesus, derrama da tua presença, derrama, Senhor Deus, da tua consolação, tira todo o mal, meu Deus, e enche, meu Deus, esta vida novamente da tua alegria, da tua presença, meu Pai. Sela, Senhor, vai selando vidas aqui nesta noite, vai transformando vidas aqui nesta noite, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Vai derramando do alto a tua unção, a unção gloriosa, a unção poderosa, em nome de Jesus. Traz de volta toda a esperança, traz de volta toda a alegria. Senhor, fortalece esta vida, Senhor, através da tua presença, em nome do Senhor Jesus. Leva, meu Deus, a tua igreja a se voltarem buscar a ti de todo o coração,
a se voltar, meu Deus, a se encher do Teu Espírito Santo, meu Deus, para que a Tua obra seja notória na vida da Tua igreja, para que exista, meu Deus, as Tuas virtudes e os Teus dons no meio do Teu povo, meu Deus, o dom da cura, Senhor, o dom da profecia, meu Deus, o dom da fé, o dom do amor, meu Deus, em nome de Jesus, enche-nos com a Tua presença e nos abençoa. É o que nós Te pedimos hoje, Senhor, porque nós necessitamos disso, meu Pai, da presença do Teu Espírito Santo. É a nossa oração, em o nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. E você que recebeu a presença do Espírito Santo, levanta as tuas mãos para o céu e sinta aí a presença, respira fundo, respira aí, respira a presença do Espírito Santo na tua vida. Saia daqui fortalecido, saia daqui transformado nesta noite, em nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. E somente aqueles que estão sentindo a presença do Espírito pode aplaudir e pode glorificar. E eu quero ouvir um glória a Deus, eu quero ouvir aleluia, eu quero ouvir exaltação ao nosso Deus nesta noite. Louvado seja o Teu nome, glória ao Teu nome, Senhor, aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Uma excelente semana a todos, irmãos e irmãs, que Deus possa nos abençoar, nos preparar, vamos nos consagrar, vamos buscar o Espírito Santo de forma intensa nesta semana, para que no próximo domingo aqui nós possamos celebrar a Santa Ceia do Senhor, uma Santa Ceia de milagre, uma Santa Ceia de libertação, para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? Levanta as tuas mãos para o céu, eu quero te abençoar, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus Pai, e as doces e meigas consolações do Teu Espírito Santo, seja, Senhor, sobre todo o Teu povo, hoje e eternamente. Todos digam comigo, vamos aplaudir bem forte aquele que tem a presença do Espírito Santo. Louvado seja o Teu nome, Senhor, glória a Deus, glória a Deus. Levanta as tuas mãos na direção do teu irmão, da tua irmã, despede dele, isso, ministra sobre a vida dele a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, vamos em paz, uma excelente semana, que o Senhor nos abençoe, graças a Deus.